Número de evangélicos bate recorde no Brasil. E você vai ver também. Lula faz acrobacias durante evento em Paris, junto com Macron. Homem agride criança de 4 meses, achando que era um bebê reborn. Seleção brasileira faz as contas e pode garantir classificação para a Copa do Mundo no próximo jogo. E ainda, a dica do fim de semana traz o louvor Eu, Você e Deus, de O Peter. Eu, você e Deus vivendo o que Ele prometeu. Na contramão de tudo, porque o mundo Cristo venceu. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18h38 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. E olha, o número de evangélicos cresceu no Brasil e chegou ao maior patamar da história. Os dados foram divulgados hoje pelo censo do IBGE. Vamos conferir. De acordo com o censo de 2022, a proporção de brasileiros que se declaram católicos caiu e chegou ao menor nível já registrado desde 1872, quando os católicos representavam 99,7% da população. Por outro lado, a população evangélica vem crescendo e já chega a 1 em cada 4 no país. Mas, apesar das quedas registradas ao longo dos anos, o catolicismo ainda segue sendo a maior religião com mais adeptos no país. Segundo o IBGE, 56,7% da população brasileira afirmou ser católica em 2022. A maior queda ocorreu entre os anos 2000 e 2010, quando a proporção de católicos no país recuou 9 pontos percentuais, de 74% para 65%. Na última década, o ritmo foi um pouco mais lento, caiu 8,4 pontos. Já o número de evangélicos no Brasil atingiu o maior número registrado e cresceu 5,2 pontos percentuais entre 2000 e 2022, passando de 21,6% para 26,9% da população. O crescimento desse grupo também foi mais devagar que na década anterior, entre os censos de 2000 e 2010, que registrou o avanço de 6,5 pontos percentuais, ou seja, 1,3 ponto a mais do que no período mais recente. Já a parcela de brasileiros que se declararam sem religião também aumentou, de 8% para 9,4%, uma alta de 1,4 ponto percentual em 12 anos. E olha, durante uma agenda em Paris hoje, ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, o comportamento do presidente Lula chamou a atenção de todos. Isso porque, de forma muito descontraída, ele tentou imitar os movimentos de um acrobata brasileiro que se apresentava no local. Veja as imagens. O presidente Lula fez uma performance inusitada durante a visita a uma exposição em Paris, junto do presidente francês Emmanuel Macron. Lula tentou imitar os movimentos de um acrobata que se apresentava em uma amostra do artista visual brasileiro Ernesto Neto. O presidente brasileiro de 79 anos deitou no chão e ergueu as pernas, depois se equilibrou sobre os braços. Na mesma visita, Lula também aproveitou que estava no chão e pegou uma câmera para fotografar o teto do espaço, auxiliado pelo seu fotógrafo oficial. A visita de Lula à exposição faz parte da viagem à França, onde ele está desde quarta-feira. Na quinta, após se reunir com Macron, Lula pediu publicamente ao presidente francês que abrisse o coração para o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que enfrenta a resistência da França. Eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, um mandato de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abre o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com
com o nosso querido Mercosul. Segundo Macron, o acordo é bom para muitos setores, mas comporta um risco para os agricultores europeus. E acrescenta que a União Europeia proíbe seus agricultores de utilizar certos agrotóxicos, por exemplo. E os países do Mercosul não estão no mesmo nível de regulamentação. Não é uma discrepância de qualidade, mas de regulamentação. E agora um caso revoltante em Belo Horizonte. Um rapaz agrediu um recém-nascido de apenas 4 meses. O suspeito disse para a polícia que achava, que a criança era um bebê reborn. E os pais deles estavam usando boneco para furar uma fila. Vamos ver. Uma câmera de segurança flagrou o momento que Felipe Martins Cruz se aproxima do casal. Eles estão na fila de um trailer de lanches e um homem dá um tapa na cabeça do bebê de apenas 4 meses. Logo após, uma confusão se inicia na parte de fora do local. As pessoas que presenciaram a agressão partem para cima de Felipe e começam a agredi-lo também. Momentos depois, a polícia militar chega ao local. Os pais mostram o ferimento na cabeça e os policiais prendem o agressor em flagrante. Na delegacia, Felipe disse para os policiais que pensou que o casal estava utilizando um bebê reborn para furar a fila do atendimento preferencial. Já a criança foi levado ao hospital. O bebê teve um ferimento na cabeça e um inchaço. E veja a seguir, seleção brasileira pode garantir classificação para a Copa do Mundo no próximo jogo. E ainda, a dica do fim de semana traz o louvor Eu, Você e Deus. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Seja bem-vinda. Ontem teve a estreia, tão esperada do Carlo Ancelotti pela seleção brasileira e a vitória não veio. Porém, a classificação para a Copa do Mundo, que é o mais importante, pode vir já no próximo jogo, Maíra? É isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. A partida não teve muitas emoções. O Brasil não criou muito para poder sair com a vitória. E com isso ficou mesmo no 0-0. Mas Ancelotti falou sobre a partida e a expectativa de classificação já no próximo jogo. Vamos dar uma olhada. A seleção brasileira está de volta ao Brasil após um empate sem gols com o Equador na estreia de Carlo Ancelotti pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador destacou o bom desempenho defensivo da equipe. Acho que foi um jogo muito bom defensivamente. Acho que o time teve uma boa atitude, um jogo organizado e às vezes pressionou bem ofensivamente. Acho que jogamos muito bem na defesa. Depois de mais de 6 horas de voo fretado direto de Guayaquil, a delegação desembarcou por volta das 9 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Agora a seleção inicia a preparação para o jogo contra o Paraguai. Acho que será uma partida diferente contra o Paraguai, porque teremos mais oportunidades de controlar o jogo. Lá teremos que jogar com mais ritmo, mais mobilidade e mais intensidade. E acho que veremos isso em casa. Na tarde de hoje, os jogadores que não começaram a partida contra os equatorianos vão a campo e os titulares farão um trabalho regenerativo no CT Joaquim Grava do Corinthians. O Brasil terá ainda mais 3 treinamentos com o elenco completo para o jogo de terça, mas uma mudança é certa: a volta de Rafinha, que não enfrentou o Equador por estar suspenso. A tendência é a saída de Estevão para a entrada da estrela do Barcelona, que foi eleito hoje como o craque da última edição da La Liga. O Brasil tem 22 pontos e está em 4º lugar na tabela de classificação. E aguarda os jogos desta sexta entre Colômbia e Peru e Venezuela e Bolívia para fazer as contas por uma classificação antecipada para a Copa do Mundo em caso de vitória na terça-feira. Da América do Sul, só a Argentina está garantida no Mundial por ser a líder das eliminatórias com 34 pontos. O Brasil vai enfrentar o Paraguai na próxima terça, às 21h45, na Neoquímica Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das eliminatórias. Na próxima data FIFA, em setembro, a seleção recebe o Chile e visita a Bolívia no encerramento do torneio. E foi anunciado um reforço na comissão técnica da seleção.
David Ancelotti, filho de Carlo, é o novo membro da equipe e se juntará ao grupo nos próximos dias para assumir a função de auxiliar. David trabalhou com o pai no Real Madrid. Ele não veio para o Brasil em um primeiro momento por conta do desejo de iniciar uma carreira como treinador e tinha negociações em curso com o Rangers da Escócia que não se concretizaram. Então, Maíra, a gente já está em contagem regressiva para o Super Mundial de Clubes, né? Então conta pra gente como os times estão se reforçando para esse torneio tão importante, Maíra. Grandes nomes vindo aí, viu, Kleber? Os times brasileiros que vão jogar a competição já começaram a negociar com alguns craques. Tem jogadores vindo da Europa, jogador de seleção italiana chegando também. Os brasileiros prometem chegar com muita força nessa competição. Com a chegada do Mundial de Clubes da FIFA, as equipes buscam se reforçar e movimentam o mercado da bola. E até o momento, a contratação mais impactante é a do volante Jorginho pelo Flamengo. O atleta abriu mão de uma bonificação de aproximadamente 500 mil libras, que equivale a quase 4 milhões de reais, para rescindir com o Arsenal a tempo de jogar a Copa do Mundo de Clubes. Jorginho foi anunciado pelo rubro-negro na tarde desta sexta. O volante de 33 anos assinou contrato até julho de 2028 e é o primeiro reforço da janela para a Copa do Mundo de Clubes. No Flamengo, o jogador usará o número 21 em sua camisa. O outro nome que chama atenção no mercado de transferências é o de Soteldo dos Santos. O Fluminense está perto de acertar com o atacante do Peixe como primeiro reforço para o Mundial de Clubes. Porém, o valor pedido pelo Santos é considerado alto para o tricolor carioca. Soteldo foi comandado por Renato Gaúcho na temporada passada, quando foi emprestado ao Grêmio. E a boa relação com o técnico pode pesar na sua transferência. O Botafogo também busca se reforçar para o Mundial de Clubes. Os cariocas já anunciaram o meia Álvaro Montoro e o zagueiro Caio Pantaleão. E também encaminham um acordo com mais 3 atacantes: Arthur Cabral, do Benfica, Luka Jovic, do Milan e Joaquim Correia, da Inter de Milão. Esse Mundial vai dar o que falar, né, Kleber? Bom, por hoje é só. Um ótimo fim de semana para você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Maíra. Até mais. E olha só, reviravolta no caso do rato que foi encontrado na fralda de um bebê. A perícia feita pela polícia constatou que, na verdade, olha só, era um pedaço de plástico e não um rato. Quem vai trazer os detalhes agora é o repórter Joenison Santos. A Polícia Civil realizou uma perícia na fralda em que uma mãe denunciou ter encontrado um rato morto e constatou que a mancha escura, na verdade, era um corpo estranho de origem polimérica, ou seja, um pedaço de plástico. A perícia mostrou que não havia animal e o plástico que ficou escurecido não representa risco à saúde. A Polícia Civil afirma que a investigação ainda segue para apurar todos os fatos do caso. A Softs do Brasil, empresa responsável pela fabricação da fralda, disse que o objeto é um adesivo e que está em contato com a cliente, além de contribuir com as autoridades. A companhia afirmou ainda que reforça o compromisso com a segurança, a transparência e o respeito aos consumidores. Olha, e sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E hoje, quem traz as informações é a Isabela Gonçalves. Boa noite, Isa. Seja bem-vinda, Isa. E qual é a dica para hoje? Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que nos assistem. Mês de junho já chegou e com ele uma das festas mais aguardadas do ano, as festas juninas. E no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, terá a primeira festa totalmente sem glúten. Com um espaço exclusivo que reúne 15 expositores cheios de delícias típicas adaptadas para quem tem restrições alimentares. Tem bolo de milho, canjica, curau e muito mais. Tudo sem glúten e preparado com protocolos rigorosos para evitar qualquer contaminação. O festival também aposta na inclusão total. Vai ter opções sem lactose, sem ovo, sem açúcar e até veganas. Perfeito para quem quer curtir um verdadeiro arraial sem abrir mão da saúde e do bem-estar. O Festival Sem Glúten promete transformar o memorial num espaço acolhedor, saboroso e acessível. A festa junina sem glúten vai acontecer no Memorial da América Latina, ao lado do metrô Barra Funda, nos dias 7 e 8 de junho, das 11 da manhã até as 9 da noite. E a entrada é gratuita. Isabela, sexta-feira também é dia de lançamento da Graça Music, né? O que a gente tem de novidade hoje?
Bom, hoje temos o lançamento do cantor O Peter, em seu primeiro EP romântico, com destaque para a música Eu, Você e Deus. Com o Dia dos Namorados chegando, que essa música possa servir como trilha sonora de todos os casais. Vamos dar uma olhada no clipe. Aprendendo a amar do jeito certo. Eu e você. Acabou de sair meu EP romântico, meu primeiro EP romântico, e pra você poder curtir aí nos Dias dos Namorados. Eu, você e Deus vivendo o que Ele prometeu. Na contramão de tudo, porque o mundo Cristo venceu. Aprendendo a amar do jeito certo. Músicas que eu pude compor na vivência daquilo que eu vivo realmente dentro do meu lar, da minha casa. Escolhi esperar e você também. Escolhi esperar, hoje me faz tão bem. Ela é única que me conquista. Mulher sábia, vem de ficar meu lado. Eu quero compartilhar com vocês essas canções. Eu te vi de mãos dadas, eu, você e Deus. O amor todo suporta a esperança do mundo lá fora. Eu, você e Deus vivendo o que Ele prometeu. Poder provar um pouco dessa verdade, dessa pureza que é o amor, pautado em Cristo, pautado na palavra de Deus. Eu, você e Deus vivendo o que Ele prometeu. Na contramão de tudo, porque o mundo Cristo venceu. Eu te prometo coragem. Eu espero você do outro lado. Curte bastante e que Deus te abençoe. Esperança do mundo lá fora. Eu, você e Deus, o que Ele prometeu. Na contramão de tudo, porque o mundo Cristo venceu. Por hoje é só, Kleber, mas semana que vem voltaremos com mais dicas. Boa noite e bom fim de semana para você e a todos. Muito obrigado e um ótimo fim de semana para você também. Bom, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até segunda.